Boa noite a todos, é um enorme prazer estar aqui nesse congresso. Meu nome é Thaís. Hoje eu vou apresentar o trabalho Educação Superior à Distância e Relações de Gênero, impactos para as mulheres do interior de Minas Gerais. Esse trabalho, eu contei com a orientação da professora doutora Tatiana, que contribuiu muito, e nós vamos seguindo agora então. Bom, esse trabalho, o problema dele que a gente elaborou foi o seguinte: como as estudantes de cursos ofertados na modalidade à distância da UENG e UAB percebem e se apropriam dessa política de democratização de acesso à educação superior. Dentre os objetivos, a título de objetivo geral, foi proposto analisar e compreender como as estudantes percebem e se apropriam das políticas de fomento à educação superior ofertadas pela UENG e UAB. E dentre os objetivos específicos, foram propostos realizar pesquisas em documentos oficiais que estruturam e orientam a educação superior à distância no Brasil e na UENG, analisar as principais possibilidades percebidas e desejadas por estudantes de cursos ofertados na modalidade à distância, acerca da experiência de estarem cursando a educação superior pela UENG e UAB, e verificar possíveis associações entre possibilidades apresentadas pela EAD e os desafios vivenciados pelas estudantes nas múltiplas jornadas. A metodologia dessa pesquisa, trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, bibliográfico, documental, empírico, e o método adotado foi o hipotético dedutivo. Foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema. O que isso quer dizer? Quer dizer que foram utilizadas essas quatro bases de dados para que pudesse ser compilado todo o material que até então foi produzido sobre o tema para alicerçar o arcabouço teórico da pesquisa. Então, foram utilizados os seguintes bancos de dados: La Referência, Redalic, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e Cielo. Foi feita a revisão bibliográfica e aqui eu vou destacar apenas alguns autores, porque vocês tiveram acesso ao trabalho e puderam ver que as referências são bem mais amplas. Mas aqui a gente utilizou Hirata, Gergort, Quirino e Souza, que tratam de relações de gênero e divisão sexual do trabalho, e Gontijo e Araújo, que tratam de políticas de fomento à educação superior da Universidade Aberta do Brasil. E aí, o primeiro questionamento: por que essa pesquisa se justifica? Por que ela é relevante? Esse ano foi considerado um marco. Por quê? É o primeiro ano em que o número de matrículas em licenciaturas EAD supera o número de matrículas em licenciatura no âmbito presencial. E outro dado que contribui para a justificativa é o quê? A relação entre EAD e gênero. Mulheres estão em maior número quando a gente analisa as matrículas em cursos EAD. E aí, agora nós vamos falar sobre os resultados. Aqui nesse cantinho foi feita uma nuvem de palavras, com os principais resultados agregados. E aqui a gente pode visualizar qual é o perfil do aluno EAD da parceria UENG e UAB. Então, majoritariamente são alunos pardos, casados ou com união estável, a maioria é mulher, a faixa etária é de 31 a 40 anos, então são alunos mais velhos, com filhos, e com isso a gente verifica o quê? Que a modificação do perfil do graduando vem acontecendo por meio do EAD. Por quê? Porque a universidade pública brasileira, no tocante ao ensino presencial, ainda conserva o quê? Um perfil muito elitista. A universidade pública espera um aluno que possa se dedicar integralmente à vida acadêmica. Um aluno que não tem outros compromissos, Por exemplo, uma vida profissional, filhos.
ainda tem esse perfil muito elitista quando a gente analisa as universidades públicas. E o EAD vem propiciar o quê? A democratização. Em qual sentido? No sentido de que alunos que antes não teriam acesso a uma universidade pública de qualidade, agora eles conseguem ter esse acesso. Por quê? Porque o ensino à distância, por meio dessa parceria da Universidade Aberta do Brasil, proporciona uma flexibilização do cotidiano acadêmico. É possível que os graduandos possam adequar a jornada acadêmica à sua rotina cotidiana. E dessa forma, é possível o quê? Que se tenha acesso ao direito social à educação previsto na nossa Constituição Federal de 1988. O que a gente verifica? Dentre os direitos fundamentais, né, além da educação, que é um direito social, a gente vê lá a igualdade entre homens e mulheres. Só que a gente está em 2023 e isso ainda não aconteceu. A gente ainda tem que tratar sobre desigualdade de gênero, sobre a necessidade da equidade entre os gêneros, e por esse motivo que a gente fez esse recorte no tocante a gênero. É tão atual e necessária essa discussão no tocante à equidade que a gente vê na agenda para 2030, que consta dentre os objetivos para o desenvolvimento sustentável, o quê? A equidade entre os gêneros. E aí, dentre esses resultados, o que a gente verifica? 3 dados chamaram muita atenção. Primeiro, apesar da parceria UENG e UAB promover essa democratização no tocante ao ensino superior, a gente ainda verifica que acontece o quê? Um fenômeno que chamam de inclusão excludente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta eu garantir o acesso à graduação. Eu tenho que garantir a permanência e a conclusão desse aluno. E isso é possível por meio dessa parceria... Amor, pega ela aqui, por favor. E isso é possível por meio dessa parceria UENG e UAB. Por quê? Conforme já dito, a gente verifica que com a maior flexibilidade é possível que os alunos consigam conciliar suas múltiplas funções com a vida acadêmica. E aí, o que a gente verificou? A maioria dos alunos responderam que não exercem a parentalidade de forma solo. Esse dado, ele contraria a realidade nacional, que a cada 10 mulheres, 7 são mães solo. Outro dado interessante que a gente pôde verificar, né, por meio dos formulários que foram distribuídos via Google Forms, é que na parceria UENG e UAB, o curso de administração ele não pode ser considerado um curso masculino. Por quê? Porque ele é, assim como pedagogia, majoritariamente feminino. Então, a gente verifica que assim como, né, dispõe a teoria, os teóricos e os autores, está em concordância que pedagogia é o curso mais feminino, quando a gente analisa o cenário nacional, e aí também a gente vê, né, um recorte de gênero, porque o curso de pedagogia, ele é associado às mulheres em razão do cuidado, né, da ideia de educar, ainda está associada a gênero, mas a gente verifica que o curso de administração, no tocante à parceria UENG e UAB, ele não pode ser considerado masculino, porque ele é majoritariamente feminino. E a maioria dos respondentes foram mulheres. E aí a gente perguntou, né, o que eles consideram gênero? E aí a gente teve empate entre 2 vertentes. A maioria dos alunos falaram que gênero se associa a masculino e feminino, e a outra parte falou que gênero se associa a uma construção social. A minoria dos respondentes associaram gênero aos aspectos biológicos. Vimos também que uma minoria dos alunos possuía dedicação exclusiva em relação à vida acadêmica. A maioria trabalha, é casada ou tem união estável, tem filhos e é responsável pelas atividades domésticas. Então, a gente pôde verificar o quê? Que essa parceria, o UENG e o UAB,
promove sim a inclusão, principalmente no tocante a uma diversidade de graduandos. Aqueles que não se incluem no aspecto elitista, que ainda é muito comum e disseminado e esperado nas universidades públicas. Dentre os resultados, a gente também pôde ver que os alunos, né, que são contemplados com as vagas da UENG e UAB, que estão matriculados nas graduações, eles possuem uma renda pequena. Eles possuem até 3 salários mínimos, é a renda familiar. E, majoritariamente, não possuem rede de apoio. Outro dado que é interessante é que as mulheres, elas puderam perceber durante toda a sua trajetória, desde a infância, que a maioria das atividades domésticas, elas eram desempenhadas pelas mulheres. E elas não concordam e não acham isso adequado, normal, mas esse padrão histórico ainda se replica, porque elas são, majoritariamente, né, as responsáveis pelo desempenho das atividades domésticas. Então, é interessante analisar, né, uma contradição que a gente vê aí. Elas não concordam com esse padrão, mas esse padrão ainda se replica. A gente verifica também que não é a primeira graduação da maioria dos respondentes, que eles não são os primeiros, né, sujeitos da família a cursarem uma graduação, que a maioria dos alunos vem de um ensino básico público e a maioria declarou que esse é o primeiro curso EAD e também informaram que se esse curso não fosse EAD, não seria possível ou não soube dizer se seria possível realizá-lo. Mas quando você faz uma análise compilada dos dados, a gente verifica que seria muito difícil que esses alunos realizassem esse curso em razão da renda que é pequena, dos filhos e da ausência de uma rede de apoio. Então, essa mobilidade seria complicada. Aí a gente analisa agora quais foram as motivações que acarretaram a escolha dos cursos UENG e UAB. A primeira motivação que eles apontaram é a flexibilidade do ensino à distância, que é possível, assim, ser compatibilizado com as demais atividades. A segunda motivação apontada foi a gratuidade, e isso a gente pode associar, inclusive, né, com a baixa renda familiar. E a terceira motivação estava empatada, tanto a relação da mobilidade, porque o curso à distância, ele não exige o mesmo número, né, de presença presença física nas aulas do que o à distância. O curso à distância, ele não exige o mesmo número de presença física do que o presencial. E a qualidade também foi uma das motivações. A gente verificou também, dentre os resultados, e esse é um dado que me chamou muita atenção, que também é contraditório. Nem todos os alunos, foi a maioria, mas não foi unanimidade. Falou o quê? Que a parceria UENG-UAB é importante para a democratização do acesso à educação superior em Minas Gerais. Mas todos, e aí eu até destaquei, né, unanimidade, afirmaram que deveriam ser ofertados mais cursos de graduação e pós por meio dessa parceria. Então, apesar de todos não concordarem que contribui essa parceria para a democratização, nessa segunda resposta, que foi unanimidade, né, em que eles falam que deveriam ser ofertados mais cursos, eles reconhecem sim que essa parceria promove a democratização do ensino superior e oportuniza que os sujeitos residentes em cidades de interior de Minas Gerais tenham acesso ao ensino superior, com educação pública de qualidade. Eles também associam essa parceria UENG-UAB a impacto regional positivo, que a gente sabe, né, está em diversas pesquisas e consta também no trabalho, que quanto maior o investimento na educação, maior é o impacto na região, o impacto de forma positiva. Claro que a gente não vai se restringir a uma visão tecnicista aqui, mas a gente sabe que quanto maior investimento em educação, isso reverte impactos positivos para a região.
A maioria associa também o cursar a graduação à mobilidade econômica, acredita que vão receber mais, vão ter melhores empregos, e também associam o ensino superior à redução das desigualdades sociais. A gente verifica também, dentre os desafios enfrentados pelos graduandos no decorrer do curso, os que mais foram assinalados, né, os dois que tiveram as seleções majoritárias, foi justamente conciliar o trabalho com o estudo, cuidado com o lar e cuidado com os filhos. E como que isso se associa ao gênero? As mulheres, conforme a gente pôde ver, né, elas são as responsáveis pelos cuidados domésticos também, pelos cuidados em relação aos filhos, por vezes trabalham fora, e ainda tem que conciliar todas essas jornadas com a vida acadêmica. Então, a gente pôde observar que essa parceria UENG-UAB, ela possibilita que essas mulheres, elas tenham formação, elas tenham acesso à educação superior, em razão tanto da interiorização dessa graduação, que por vezes nessas cidades não tem universidade pública, e elas também não teriam condições de cursar presencial ou de pagar uma instituição, mas também que o EAD, em razão da sua flexibilidade, possibilita a conciliação da jornada acadêmica com as demais funções que elas têm na rotina cotidiana. Também foi possível verificar que as alunas, elas não têm o mesmo tempo para disponibilizar para a vida acadêmica igual os alunos. Por quê? Porque elas possuem mais sobrecargas. E isso a gente analisa, né, como uma trajetória histórica, que apesar delas não concordarem e não estarem de acordo, ainda é replicado. Eu e a professora Tatiane, a gente agradece, estamos disponíveis para dúvidas e foi um prazer apresentar para vocês. Oi? Aí? Boa noite a todos. Thaís, o seu trabalho me remeteu aqui o tempo inteiro ao título da prova da redação do Enem esse ano, né, que foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Então, o tempo inteiro parecia até que você já sabia o tema da redação, porque, né, remeteu isso em vários momentos da sua fala aí. É interessante também, né, quando você fala da democratização educacional que o EAD proporciona, isso é um aspecto muito positivo, né, para todos os alunos. O seu trabalho, ele dialoga com a comunidade acadêmica, é muito relevante. Você usou de recursos interessantes para a construção do seu trabalho, por exemplo, na hora que você apresentou a questão da nuvem de palavras, né? É uma dinâmica interessante isso. O tema é muito atual, né? São questões que a gente discute o tempo inteiro. Eu achei que você buscou dados muito profundos na sua pesquisa. Aí eu fiquei pensando assim, na hora que você estava falando, fiquei pensando, nossa, isso aqui dava outro trabalho, isso aqui dava outro trabalho. Então, assim, eu consegui ver vários trabalhos inseridos dentro do seu trabalho. Você pode fazer novos recortes, talvez para uma pós-graduação e por aí afora, né? Quando você fala da pesquisa, do resultado da pesquisa, que era meio contraditório, né? A gente tem que lembrar, como pesquisador, que nem sempre o resultado é aquilo que a gente imagina. Às vezes a gente tem um não como resultado e a gente precisa aprender a trabalhar com isso aí também, tá? Que o não também não é resposta. Então, eu acho que o trabalho ficou muito profundo, sabe? Eu acho que você deixa brechas, né, para outros pesquisadores continuarem o seu trabalho, isso é muito importante. Adorei seu trabalho, tá? Parabéns, fiquei encantada. E aí, diga-se de passagem, né, voltando aí na questão do tema da redação do Enem, a sua condição aí de mãe, né, trocando o bebê aí para o colo do pai. Mais uma vez, mostrando a força aí do gênero feminino, né? Parabéns, Thaís, fiquei encantada com o seu trabalho, tá?
passo a palavra agora para a professora Tatiane Ruas. Eu sou suspeita, né? Porque é um tema também que... Tem até a fotinha lá no final do trabalho, gostei, viu? Tá vendo? Valorização, isso aí. Mas é uma construção, assim, muito interessante da gente ver, porque é uma autorreflexão. A Thaís, enquanto mulher, num curso à distância, num curso majoritariamente feminilizado, então ela traz marcas da própria trajetória de vida dela e traz essa temática para o campo da reflexão acadêmica científica, que é super pertinente, necessária e que é importante para nós, principalmente que estamos na área da educação aqui, em grande maioria, a gente precisa entender as construções históricas, sociais, culturais, envoltas nas relações de gênero, que elas se desdobram no nosso cotidiano, que começa desde a divisão sexual do trabalho, o que é trabalho para homem, o que é trabalho para mulher, que é consensuado socialmente, até as reverberações que tem essa divisão sexual no trabalho, nas ocupações, nas profissões, tá? Então, e tudo isso traz um despertar aqui para a nossa condição de mulher, mas também de voz ativa, que podemos também desconstruir estereótipos e condições pré-determinadas. Então, eu fiquei muito satisfeito também com o trabalho da Thaís, com o fôlego dela. Falei que essa apresentação vai virar um modelo para minhas orientandas agora. Falar, quando me perguntaram assim, me dá uma apresentação para eu ver como é que faz, eu falo, vou pegar da Thaís e enviar para elas aprenderem a fazer a apresentação, porque o recurso visual na apresentação de slide, ele é muito importante para a gente, né? O da Geise também ficou muito bom, porque ela também coloca em quadros, faz recursos e tudo, e a Thaís traz alguns elementos também que a gente trabalha no campo das tecnologias aí em sala de aula. Então, eu só tenho elogios também a TC com relação ao trabalho da Thaís, e uma outra perspectiva também interessante é trazer essa contribuição da educação à distância, pública e gratuita para as regiões interioranas de Minas Gerais, que é onde a Universidade do Estado de Minas Gerais cumpre também sua função de levar a educação superior de qualidade para onde não tem educação presencial, né, pública presencial, não tem universidade. Então, esse reconhecimento de que a educação superior ela vai e mobiliza e movimenta aquela região, aquela cidade, isso é muito importante para a gente. A gente sabe, então, que a educação superior está sendo bem-vinda e está trazendo transformações para a região, para as regiões mineiras, especialmente para as mulheres, que se não fosse, de repente, a educação à distância, não teriam a oportunidade de cursar um ensino superior. Então, parabéns, Thaís, pela temática, pelo fôlego. Nós não vamos parar por aqui, né? A gente tem uma projeção aí de continuidade de estudos, e esse é mais um momento para a gente espalhar, né, e publicar pesquisas sobre esse tema. Parabéns.